Meu nome é Laura. Durante anos, eu fui conhecida como a delegada mais obstinada da cidade. A mulher que colocava criminosos atrás das grades. A mulher que desmontava operações inteiras do tráfico. Meu nome aparecia em relatórios policiais, investigações importantes e manchetes de jornal. Mas existe uma parte da minha história que quase ninguém conhece. Porque o criminoso mais perigoso que eu tentei prender durante anos foi exatamente o homem que salvou a minha vida. E essa mesma história terminou com ele morrendo na minha frente. Antes de tudo isso acontecer, minha vida era simples. Ou pelo menos eu acreditava que era. Eu acordava cedo, chegava na delegacia antes de quase todo mundo e passava horas analisando relatórios, interrogatórios e provas. Trabalho. Era isso que mantinha minha mente ocupada. Era isso que me mantinha funcionando, porque quando eu parava, as lembranças voltavam. Eu tinha 12 anos quando meu pai morreu. Ele trabalhava em uma pequena mercearia no bairro onde crescemos. Era um homem simples, daqueles que conhecem todos os clientes pelo nome, sempre sorrindo, sempre trabalhando. Naquela noite, 2 homens entraram na loja. Um deles estava nervoso, o outro segurava uma arma. O assalto deveria durar poucos minutos, mas alguma coisa deu errado. Um disparo ecoou dentro da mercearia, e naquele instante, a minha vida mudou para sempre. Eu lembro da minha mãe desabando no chão da cozinha quando recebeu a notícia. Lembro do silêncio dentro da casa e lembro da promessa que fiz naquele dia. Eu dedicaria a minha vida inteira a combater o crime. Anos depois, eu entrei para a polícia. Passei por treinamentos duros, estudei mais do que qualquer pessoa ao meu redor, e não demorou muito para começar a me destacar. Mas foi quando comecei a trabalhar com investigações de narcotráfico que ouvi aquele nome pela primeira vez. Rafael Navarro. Alguns policiais falavam esse nome quase em sussurro, outros evitavam comentar qualquer coisa. E havia aqueles que simplesmente fingiam que aquele homem não existia. Rafael Navarro era um fantasma. Um homem que controlava grande parte das rotas ilegais da cidade sem quase nunca aparecer. Não existiam fotos recentes dele, nenhum registro claro, apenas histórias. Informantes diziam que ele era extremamente inteligente, calculista, frio. Mas havia um detalhe curioso. Apesar de comandar um império criminoso, ele raramente aparecia ligado diretamente à violência. Em algumas comunidades pobres da cidade, as pessoas até falavam dele com respeito. Diziam que ele ajudava famílias, pagava tratamentos médicos, consertava casas. Mas para mim aquilo não fazia diferença. Criminoso era criminoso, e eu estava determinada a derrubá-lo. Durante meses eu mergulhei naquela investigação. Escutas telefônicas, análise de movimentações financeiras, interrogatórios. Cada detalhe era registrado, cada conversa analisada. Era como montar um quebra-cabeça gigantesco. Até que uma noite encontrei algo interessante. Um endereço aparecia repetidamente nas conversas interceptadas. Um galpão antigo em uma área industrial abandonada. Naquele momento eu tive certeza. Aquilo poderia ser um dos esconderijos de Rafael Navarro. Reuni minha equipe imediatamente e marcamos a operação. Era uma sexta-feira à noite, carros sem identificação, sirene desligada, equipes posicionadas em silêncio. Eu liderei tudo pessoalmente. Quando chegamos ao galpão, senti algo estranho. O lugar estava silencioso demais. Mesmo assim, dei o sinal. A porta foi arrombada. Entramos rapidamente, armas apontadas, corações acelerados. Mas quando as luzes iluminaram o interior do galpão, não havia nada. Nenhuma droga, nenhuma arma, nenhuma pessoa. Apenas poeira e paredes vazias.
Naquele momento eu senti um peso no estômago. Alguém tinha avisado. Alguém dentro da polícia. Voltamos para a delegacia frustrados. Já era madrugada quando decidi ir para casa. Eu dirigia sozinha pelas ruas quase vazias da cidade, tentando entender onde tinha errado. Foi então que percebi um carro preto atrás de mim. No começo não achei estranho, mas depois outro carro apareceu ao lado, e depois mais um. Quando o sinal abriu, eles continuaram me seguindo. Meu coração começou a acelerar. Eu virei em outra rua. Eles viraram também. Foi nesse momento que entendi. Aquilo era uma emboscada. Um carro avançou e bloqueou meu caminho. Outro parou atrás. Homens armados começaram a sair dos veículos. Eu puxei minha arma. Sabia que provavelmente não conseguiria enfrentar todos, mas também sabia que não entregaria minha vida sem lutar. Foi então que ouvi o som de outro carro chegando em alta velocidade. Ele freou bruscamente no meio da rua. A porta se abriu e um homem saiu. Eu nunca tinha visto Rafael Navarro pessoalmente, mas naquele momento eu soube. Era ele. Os homens armados ficaram imóveis um segundo. Rafael caminhou alguns passos, com uma calma absurda. Ele olhou diretamente para mim e disse apenas 2 palavras. Entra. Agora. Por um instante eu hesitei. Aquele homem era o criminoso que eu tinha dedicado anos tentando prender, mas também era a única pessoa ali que parecia capaz de mudar aquela situação. Segundos depois, os tiros começaram, e eu tomei a decisão mais absurda da minha vida. Entrei no carro dele. A perseguição começou. Carros surgiram atrás de nós. Disparos cruzaram o ar, mas Rafael parecia completamente tranquilo, observando tudo pelo retrovisor. Depois de vários minutos de fuga, os carros desapareceram, e quando percebi para onde estávamos indo, entendi algo impossível. Eu estava indo para o esconderijo do homem que eu tinha jurado prender. Quando finalmente paramos, eu ainda segurava minha arma. Olhei para ele e perguntei: "Por que você fez isso?" Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu algo que fez meu sangue gelar. Porque alguém dentro da polícia vendeu seu nome para um cartel. Naquele momento eu entendi. A emboscada daquela noite não era coincidência, era uma execução planejada. E se aquilo fosse verdade, eu não podia confiar em quase ninguém. Eu ainda não sabia, mas aquela noite seria o começo de algo muito maior, algo que colocaria toda a cidade em perigo, e que no fim terminaria com Rafael Navarro morto. Na próxima parte da história, eu conto o que aconteceu nos dias em que fiquei escondida com o homem que passei anos tentando prender, e como descobrimos que existia algo muito mais perigoso do que qualquer cartel.